Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, meu povo, a gente vai recontar, uma lista de quando o canal ainda era voz de IA, que eu mais gosto. Porque, gente, quando eu comecei, eu pegava muito relato de sites e tal, mas eu também escrevi muitos relatos meus. E a maioria dos relatos dessa lista, não, mas alguns dessa lista, eu vivi, foi eu quem escreveu a maioria dos relatos aqui, ou boa parte deles, eu já não lembro mais, mas eu sei que tem um bocado meu, de coisas que eu realmente vivi e coisas que me fizeram, gostar, acreditar e querer falar sobre o sobrenatural. Então é isso, gente. Não vou me enrolar muito, curte já aqui no início, porque vai tá bom, vai tá bom, te garanto, viu? Selo de qualidade Morgana. Compartilha, se não for inscrito no canal, se inscreve. Se aparecer a opção de hypar, gente, por favor, hype o vídeo aí pra mim. E é isso. Sem mais demoras, vamos para as histórias. Gente, o primeiro relato já começa com uma das minhas experiências. Vamos ver o que aconteceu. A cigana fantasma. A tarde de verão estava quente. Era um sábado, quase 4 horas da tarde. Sabe aqueles dias que parecem ter pelo menos umas 72 horas? Pois bem, era um dia desses. Mandei mensagem para uma amiga que morava perto, chamando para tomar sorvete. Subindo a rua, havia uma praça, sempre muito movimentada, com vendedores de algodão doce, pipoca, água de coco e muitas crianças correndo de um lado para o outro. Não era um dia diferente dos outros, e a praça estava cheia. O sol começava a dar aquela trégua no entardecer. Minha amiga e eu combinamos de nos encontrar na praça, e eu cheguei primeiro e fiquei no canto, quase em frente à sorveteria, esperando que ela chegasse. Não havia lugar para se sentar, então fiquei em pé, mexendo no celular, e hora ou outra olhando o movimento. De repente, senti alguém puxando meu cabelo. Eu tinha um cabelo muito grande, batia abaixo da cintura, todo cacheado. Alguém me puxou com vontade, sabe? E eu me virei com a cara bem brava. Eu odiava que pegasse meu cabelo, independente de quem fosse, eu estava disposta a falar umas boas. Quando me virei, vi uma cigana com aparência bem desgastada, maquiagem borrada, já era de idade, ou pelo menos aparentava ser. Ela vestia uma saia longa, vermelha, uns lenços amarrados na cintura e uma blusa roxa. As roupas pareciam ser velhas e estavam sujas. A aparência daquela mulher me impressionou tanto que eu até mesmo esqueci da raiva que eu senti pelo puxão de cabelo. Assim que me virei, ela deslizou a mão pelo meu cabelo, deixando-o cair levemente sobre meu peito. E ela me disse: "Você tem um belo cabelo." Eu, com muito custo, falei bem baixinho e bem tímida: "Obrigada." Então ela estendeu a mão e deslizou sobre o meu braço esquerdo. Pegou a minha mão, virou a palma e começou a repetir: muito triste. Uma pobre ovelhinha perdida. Uma pobre ovelhinha desgarrada, tão sozinha." Eu, como que por impulso, puxei a mão e ri sem graça. Ela me ofereceu para ler minha mão. Eu, sem saber o que fazer, apenas fiquei encarando ela. Fui tirada do meu transe quando ouvi a voz da minha amiga me chamando. Olhei para trás, e ao voltar meu olhar para frente, a cigana havia desaparecido. Minha amiga chegou notando meu semblante assustado e estranhamente falando sozinha na praça. Contei para ela o que aconteceu, mas ela não tinha visto a tal cigana. Quando me dei conta, as pessoas que estavam próximas estavam me encarando. Corei de vergonha e saí puxando minha amiga direto para a sorveteria. A atmosfera era palpável. Um arrepio percorreu a minha espinha. Mesmo depois que a minha amiga afirmou não ter visto a cigana, permaneceu em mim uma dúvida angustiante. Teria sido uma aparição ou uma presença genuína? A visão, tão vívida, ecoava nos meus pensamentos, desafiando a lógica e invocando um medo profundo. Era difícil ter certeza de que aquela cigana era apenas uma aparição, depois de tê-la visto e conversado com ela daquela forma. No entanto, a minha amiga não pareceu estar mentindo quando dizia não ter visto aquela mulher. A convicção da minha amiga dizendo que não viu nada, somado à forma que as pessoas me encaravam naquele dia, não consigo ter certeza do que vi, mas fico inclinada a acreditar que aquela cigana foi uma aparição sobrenatural.
A verdade é que a minha vida já havia sido marcada por experiências turbulentas. Eu morava com o meu pai, pois a minha mãe, após embarcar em um novo relacionamento, achou que filhos do relacionamento anterior não cabiam mais na sua realidade. Eu cresci questionando meu lugar no mundo, e principalmente na minha família. Na vida adulta, não tinha como ser diferente com um histórico desses, né? Com o tempo perdi contato com grande parte da minha família. Mas a cigana e suas palavras sempre permaneceram na minha mente. Aquele encontro na praça se tornou uma lembrança perturbadora, perdida no turbilhão da vida. Me questiono sobre o que ela teria dito se eu tivesse permitido que ela lesse a minha mão naquele dia. E essa incerteza continua a me assombrar. Teria sua leitura mudado alguma coisa no meu destino? O que ela viu em mim para me escolher? Ante a tantas pessoas naquela praça. Aparição ou não, ainda me arrepio ao contar essa história e sigo tentando entender o que aconteceu naquela tarde quente. Gente, teve um vídeo aqui que eu comentei com vocês que eu nunca tinha tido uma experiência assim, tipo, de conversar com o espírito, assim, bem... Eu já tive de ver, né? Mas assim, de conversar, tocar, etc. Eu tinha falado pra vocês que eu nunca tinha tido. Por quê? Eu realmente acho, assim, talvez pode ter sido essa situação uma situação sobrenatural. Mas o meu racional diz que não, porque nessa cidade que eu morava, tinha muito cigano, muito cigano mesmo. Era muito comum isso acontecer, cigano te parar. Não foi a primeira nem a única vez que isso aconteceu. Um cigano parar você e te oferecer para ler a mão, para conversar, enfim, para pedir alguma coisa. E aqui onde eu moro hoje, o povo cigano não é muito bem visto, sabe? Quando vê cigano, assim, as pessoas ficam com medo de roubo, de assalto, essas coisas. Mas aonde eu morava, era normal, era natural um cigano conversar com você, enfim, não era nada incomum, era muito normal, por exemplo, ter barracas na praça que eles dormiam e ficavam por lá e até mesmo moravam. Então, assim, realmente não era nada incomum. E o que mais me intriga nessa história é o fato de que as pessoas ficam olhando. Uma cigana parar uma pessoa para oferecer uma leitura de mão era uma coisa extremamente corriqueira onde eu morava. Então, não tinha o porquê as pessoas ficarem encarando aquela situação, assim, o meu diálogo com aquela cigana de uma forma tão... Nossa, o que é que tá acontecendo aqui? Entende? É o que mais me intriga. O que mais, pra mim, o que menos tem explicação pra mim, vamos dizer assim. Mas eu lembro que ela puxou meu cabelo era bem grandão mesmo. Ela puxou meu cabelo e falou que meu cabelo era muito bonito. E eu fiquei com medo, eu fiquei assustada na hora. E porque a pessoa te abordar assim é uma coisa que dá medo, né? E eu fiquei um pouco assustada na hora. E aí, quando eu me virei, que eu vi que era uma cigana, era uma senhora, e somado ao susto que eu levei, né? Eu acabei conversando assim, bem baixinho, bem tranquilo com ela. Eu não sei, eu imagino assim, que se for uma pessoa, ela realmente ela estava ali fazendo o serviço dela, né? Que era o trabalho deles, eles viviam praticamente disso, de artesanato, de leitura de mão, de cartas, etc. Então ela estava ali me oferecendo os serviços dela, né, o que era natural também, mas a forma que ela me abordou me deixou muito assim, e a forma que eu tratei ela, eu acho que deixou ela um pouco à vontade, vamos dizer assim, porque por mais que fosse uma coisa corriqueira e que os ciganos não eram tão incomum e tão mal vistos como é, por exemplo, onde eu moro hoje, ainda assim tinha muita gente que tinha resistência. Eu acredito que pela espiritualidade em si, sabe? Pessoas que não acreditam, que não gostam de leitura de mão, de vidência, essas coisas. E aí, muitas vezes, as pessoas maltratavam essas pessoas que ofereciam leitura e tal na rua. Inclusive, eles batiam, tipo, de porta em porta, direto interfonava lá em casa, oferecendo para leitura de mão. E eu nunca fiz, porque eu sempre tive medo de leituras. E hoje não, gente. Hoje em dia eu tenho meu próprio tarô.
eu não tiro para outras pessoas, mas sempre que eu tenho alguma coisinha ali na minha cabeça, eu vou e tiro as cartas para mim. Mas antes eu tinha muito medo disso. E eu acho que eu tinha medo do que a pessoa ia falar, sabe? Medo de ficar com aquilo na cabeça, de tentar tornar aquilo a minha realidade, daquilo de alguma forma ditar o que ia acontecer comigo, sabe? E eu lembro que essa mulher ficou muito... Ela repetiu várias vezes, assim, uma ovelhinha desgarrada, tadinha, tão sozinha, tão longe da família. E naquela época já tinha tido uma ruptura muito grande na minha família, várias vezes, né, várias rupturas. E depois disso, o negócio só foi ladeira abaixo. E realmente hoje eu sou uma ovelhinha desgarrada. A minha família é o meu marido, a minha filha, eu tenho uma irmã da qual eu sou muito próxima também. Mas, no mais, assim, eu não tenho tanta convivência, assim, de ver, de conversar. Eu converso mais com as minhas irmãs, e uma em específico eu sou um pouco mais próxima dela. Mas é isso, assim. Não sei dizer se eu vi e conversei com uma aparição ou se era mais uma cigana. O que mais me intriga é o fato de que as pessoas realmente pareciam que eu tava ficando doida, sabe? E as pessoas ficavam me encarando, assim. E aquela cigana com trajes tão chamativos, né? Foi o prazer de eu virar pra trás, a hora que eu virei pra frente, cadê a cigana? Não tinha cigana. E como que ela sumia, assim, era uma praça, um lugar aberto, né? Ela poderia até se afastar com bastante rapidez, mas mesmo assim, sumir ali das vistas é bem difícil. E é isso, não tenho resposta para esse ocorrido. De todo jeito, eu achei bastante assustador, principalmente a forma que ela me abordou, sabe? Mas é isso. Então, vamos para a próxima história. Vamos ver se é minha. Eu não lembro a sequência aqui, mas vamos ver. E eu já comento. A Senhora da Roseira. E sim, também é minha. E, gente, a maioria das histórias que eu escrevi aqui é do mesmo lugar. A mesma cidade que eu morei lá no Goiás, viu? A mesma cidade que eu morei no Goiás. E a mesma região. Tudo da mesma região. Perto dessa praça que aconteceu esse negócio aqui. Vamos lá. A Senhora da Roseira. Ouço histórias de terror de familiares e amigos, e muitos deles têm experiências com o sobrenatural desde criança. As manifestações geralmente chegam sorrateiras, demonstrando a sua real intenção depois de um tempo. Acontecem à noite, às vezes há uma história por trás ou um objetivo. Mas comigo não foi assim. Não houve uma introdução, não houve um aviso prévio. Era de tarde, uma tarde ensolarada com pássaros cantando. Ninguém jamais cogita ver algo anormal num dia assim. Eu estava voltando para minha casa a pé. Estava vindo da casa de uma colega. Havíamos nos reunido para um trabalho de escola. Eu voltava com meus fones de ouvido, bom e clássico rock and roll. De sempre, né? Me acompanhando com a minha mochila jeans caída em um dos braços, como todos os dias naquela cidade. Era um dia quente e ensolarado, e era por volta das 4 horas da tarde. Eu não estava com pressa. Andava a passos de formiga, aproveitando o lado da rua que tinha sombra. A minha rua era bem longa, e eu havia acabado de entrar nela. Ainda faltava um pouquinho de chão para chegar na minha casa. Assim que eu virei na minha rua, a sombra me abandonou. Então fui pescando as árvores que tinha ao longo da rua. Quando via uma árvore, eu pulava para o lado da rua que ela estava, e assim sucessivamente. Avistei uma árvore pequena, mas dava uma boa sombra na frente da casa de uma casa de esquina. Como a minha rua era bem longa, várias outras ruas cortavam ela. Logo havia várias esquinas nessa rua. Eu, sem pensar muito, apressei meu passo atravessando a rua para chegar logo até na sombra. A árvore ficava em frente a uma casa simples. Não tinha sequer muro, era toda cercada de arame. Seu lote aparentava ser 2, era bem maior que os demais da rua. Era um lote bem grande, e a casa era uma construção comprida, num cantinho oposto da esquina. Ficava bem na lateral do lote, sabe? Tinha muitas janelas e uma porta. Não tinha varanda, o chão fora da casa era terra batida, e ao longo do lote havia muitas plantas, em especial roseiras. Gente, eu vou tentar explicar, porque como eu vivi, eu sei como é que era.
era um lote de esquina. E era um lote tão grande que parecia tipo ser dois. Um lote assim e outro assim. Só que ele era todo cercado de cerca mesmo, assim, não era muro. Então dava pra ver ele todinho, né? Dava pra ver a parte, ele assim, profundo. Por isso que dava pra ver que ele era grande. Então, por exemplo, a minha rua tava aqui, aí tinha outra rua descendo assim. E esse lote ficava assim, na esquina. E ele pegava, tipo, um pedaço dessa rua aqui e outro pedaço da rua da frente. Aí, a casa ficava na lateral, assim, como se ela tivesse de frente para a rua que descia, não de frente para a minha rua. Aí ela ficava num cantinho do lado de cada lote e ela era comprida, assim. Tinha uma porta e umas 3, 4 janelas, não lembro mais assim direitinho, ao longo dela, sabe? E o resto ao redor do lote era tudo terra batida e um monte de planta, um monte velho de planta, sabe? Enfim, voltemos. Acho que gravei tão bem essas informações, pois me chamou muita atenção. A estética do lote me fez lembrar a casa da minha avó. Ela amava cultivar plantas e o quintal de sua casa era quase uma floresta. Entre uma planta e outra, havia o caminho certinho que ela fazia diariamente para poder podar, regar e adubar suas plantas. Assim que atravessei, me deparei com uma senhora. Ela estava sentada num banco de madeira, bem pequeno. Estava do lado de dentro do lote da casa, ao lado de um pé de rosas bem grande. Eu sinceramente havia reparado tudo naquela casa e lote, mas não tinha me dado conta de que tinha uma senhora me olhando. Como eu estava descaradamente encarando a casa, fiquei muito sem graça e olhei para a doce senhora e disse apenas boa tarde. A senhora, que vestia uma saia rosa clara, uma blusa azul claro e um lenço branco na cabeça, apenas sorriu para mim. Me deu uma saudade imensa da minha avó, uma vontade de sentar ali do lado daquela velhinha e perguntar toda a história da sua vida. Fiquei a encarando e sorrindo. Nessa altura, eu já havia atravessado a rua. Eu estava bem de frente com a senhora. Meus passos estavam lentos e eu realmente cogitava a hipótese de ter um dedo de prosa com aquela velhinha. Minha simpatia foi quebrada ao perceber que ela começava a virar o pescoço, lentamente. Por um segundo, parei e fiquei olhando. Ela continuou sorrindo de maneira simpática, mas seu rosto virava cada vez mais. E quando seus ossos do pescoço começaram a estufar e seu queixo já estava quase paralelo ao ombro, eu corri. Não fiquei para ver. Esqueci o sol, a música, as flores, tudo. Corri como se não houvesse amanhã. Gente, eu falei boa tarde, ela falou boa tarde. E foi girando assim, eu... coisa boa, né? A senhora fica à vontade, vou chegar ali rapidinho. Depois na conversa mais. Eu vazei. O mais estranho nisso tudo é que, obviamente, não era a primeira vez que eu passava naquele ponto da rua, mas nunca havia observado essa casa. Depois do ocorrido, passei muito tempo desviando daquele ponto da rua. Eu só fui pensar nisso novamente quando um dia, chegando em casa, vi vários carros de polícia na rua. Estavam parados na altura daquela casa. Não entendi na hora o que estava acontecendo. Mas depois a minha irmã me contou que naquela casa moravam 11 mulheres e elas usavam a propriedade que era alugada como bordel. Lá também era um ponto muito forte de tráfico de substâncias ilícitas. E por isso a polícia estava lá naquele dia. Eu fiquei estarrecida, juro que não sabia o que pensar. Não havia nenhuma senhora morando lá. Nunca mais vi aquela senhora, e por incrível que pareça, depois que a minha irmã me contou, tive vontade de passar na frente daquela casa novamente. E para o meu espanto, não havia nenhuma planta naquele lote. Nada. Ele, na verdade, era coberto de britas. Nem mesmo a árvore que eu vi e que me atraiu para a casa, ela não existia. Eu nunca entendi o que aconteceu naquele dia. E a lembrança daquela senhora ficou para sempre marcada na minha memória. E, gente, é isso. Não sei dizer o que aconteceu. Eu tava de boa na lagoa voltando para casa. Vi a árvore na frente da casa. Fugi para lá, né? Fui atravessar a rua para poder pegar a sombra daquela árvore. Gente, eu odeio sol. Eu não gosto de calor, eu não gosto de sol. E aí eu fui passar para a sombra daquela árvore e na medida que eu fui atravessando a rua, eu fui olhando aquela casa. E eu tava achando super legal, né? Super interessante, aquele monte de planta. E de repente me dei conta que tinha uma senhorinha sentada num banquinho de madeira, sabe?
esses banquetinhos petitinhos de madeira, do lado de uma roseira, rosa, umas rosas bonitas, grandes, sabe? E me olhando. E eu fiquei super sem graça, né? Nossa, eu tô ali encarando a casa da velha e ela tá aqui me olhando, né? E aí eu fui, cumprimentei ela e foi quando eu comecei a ver aquela coisa terrível que ela fez com o pescoço, eu não sei porquê, porque ela não, tipo assim, não tinha um porquê eu ter medo daquela senhora, sabe? Ela não tinha uma aparência feia, o lugar onde ela tava não tinha uma aparência feia, pelo contrário, era muito chamativo, era muito bonito. E aí eu fui, vazei, né, saí correndo, rapidinho cheguei em casa, a rua ficou até curta. E aí, depois eu fiquei sabendo que lá era um bordel, que morava um bocado de mulher lá, tipo, não tinha velhinha nenhuma lá, e já tinha muito tempo que tinha aquele bordel, pelo que eu tinha ouvido falar. E aí, um dia eu passei na porta, fiquei curiosa, né, eu vou passar na porta aqui, vou ver de qual que é. E tudo cheio de brita, gente, não tinha uma plantinha, não tinha um matinho crescendo no meio das britas. Não tinha nada do que eu vi aquele dia existia lá naquele lote. Eu nunca entendi essa visão que eu tive, essa veinha. Não sei se ela já morou lá, se a casa já foi daquele jeito. Enfim, foi essa a experiência. Me conta aqui o que vocês acham. Porque eu mesma, eu não achei nada. E vamos pro próximo texto, que é da mesma rua. Inclusive tem um relato aqui dessa casa. Mas vamos pro texto que é dessa mesma rua dessa veia, onde eu morava. O casal de idosos. Era um dia de semana, não me lembro bem qual dia, mas era bem no meio da semana. Eu estava aguardando meu pai chegar em casa. Estava ouvindo música e tomando banho. Não percebi o correr das horas. Meu pai havia dito que chegaria por volta das 10 horas. Como ele não havia chegado, subentendi que não tinha dado 10 horas ainda. Eu estava de férias, então eu virava à noite vendo TV, lendo, enfim, naquele tempo não era muito comum celular, computador, internet, quase ninguém tinha isso. Então eu me distraía a noite adentro vendo séries e desenhos na TV a cabo. Quando saí do banho, fui para a sala pentear o cabelo. Sempre tive o cabelo muito longo e uma mania de penteá-lo sentada, pois realmente era bem cansativo fazer isso em pé. A porta da sala da minha casa era de vidro. Ela ficava bem em frente ao sofá, onde eu estava sentada. Essa porta dava para a varanda da frente e, devido ao portão ser de grade, era possível ver a rua. Estava ouvindo música e penteando os cabelos, sentada no sofá, quando algo me chamou a atenção. Um casal de idosos estava passando pela rua, bem na porta da minha casa. Eles estavam vestindo branco, e o senhor andava com auxílio de um andador. Me perdi nos pensamentos observando aquela cena. Uma senhorinha, de braços dados, com quem aparentemente era seu companheiro, vestindo uma saia branca que batia abaixo dos joelhos, um sapato branco, uma blusa branca, enquanto o senhor estava de calça branca, blusa branca e sapato branco. E os dois andavam bem devagar, pareciam conversar e parecia que a conversa estava bem agradável, pois seus semblantes era de calma e alegria. Achei linda a cena e pensei, quando casar, quero que seja assim também, até a velhice. Apesar de andarem bem devagar, não demorou muito para eu perdê-los de vista. Afinal de contas, a porta era bem estreitinha. Voltei a pentear meu cabelo e alguns minutos depois meu pai chegou. Quando chegou, assim que me viu, ele disse: "Nossa, essa noite quase que eu viro abóbora." Foi quando eu me atentei de olhar no relógio. Era 00:40. Instantaneamente, lembrei do casal de idosos. Tinha no máximo uns 15 minutos que eu tinha visto eles. Só então comecei a me questionar sobre as roupas e por que o casal de idosos estaria andando na rua àquele horário. Nunca obtive respostas para isso. Por alguns dias fiquei sentada no sofá olhando para a porta, entre meia-noite e 1 hora da manhã. Porém, nunca mais vi aquele casal novamente. Gente, não aconteceu nada assim. Eles evaporaram, eles sumiram, ou eles viraram o pescoço igual a veinha. Mas assim, quando eu percebi o horário, gente, né, eu acho que fazendo as contas aqui não tá muito certo, não. E aí, depois de alguns anos, eu fui pra Umbanda. Não permaneci na Umbanda, hoje eu não sou mais umbandista, mas eu fiquei um tempo lá.
E eu lembrei dessa história. Eu pensei, será que era um bandista, né? Todo de branquinho, saindo tarde na rua. Mas, gente, eles eram muito velhinhos. Muito, tipo assim, eles não tinham menos de 80 e lá vai bordoada, não. Ali chegando nos 90 anos, sabe? Eles eram muito, muito assim, curvadinhos, sabe? Andando devagarzinho, uns passinhos curtos. Enfim, não sei explicar. Pode ser que era um casal de velhinho aventureiro. Pode ser. Mas nunca tive explicação pra isso. Se alguém já viu alguma coisa parecida, por favor, comenta aqui. Porque, não sei, às vezes eu acho que eu sou doida, que eu tô conjecturando coisas demais na minha cabeça. Então, por favor, comenta e me conta o que vocês acham que é. Porque realmente eu não tenho explicação pra isso. A próxima história chama O Fantasma no Cemitério. Essa não é minha, viu, gente? Essa aqui não fui eu. Gente, eu vejo, a hora que eu vou editar, que eu vejo que a câmera ficou torta, que ficou assim meio estranho, ficou bem posicionado, mas enfim, vamos lá. Fui criada apenas por meu pai. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu ainda era um bebê, vítima de dengue hemorrágica que a levou rapidamente. Desde então, era apenas meu pai e eu. Ele sempre batalhou para poder cuidar de mim e me sustentar ao mesmo tempo, me deixando o mínimo possível aos cuidados de terceiros. Acho que deu para perceber que éramos bem unidos. Cresci muito apegada ao meu pai. Ele era tudo para mim, mas infelizmente eu o perdi há algumas semanas. Eu estava inconformado, queria ir ao cemitério todos os dias. Sentia que lá eu poderia ficar mais perto dele. Acho hoje isso uma bobagem, sabe? Quando eu morrer, o cemitério será o último lugar que eu quero ir. Eu penso igual. Depois do enterro, criei uma rotina. Todos os dias, depois do meu trabalho, eu ia ao cemitério. Às vezes era rápido, às vezes ficava lá até escurecer e o guarda noturno pedir para eu me retirar. No último dia que eu fui visitar o túmulo do meu pai, era uma sexta-feira. Naquele dia parecia que estava dando tudo errado, sabe? Logo cedo, quando eu fui pegar minha moto para ir trabalhar, vi que o pneu estava vazio. Começaram a sexta-feira com o pneu furado não é nada bom. O borracheiro, pior é na segunda, viu? Que aí você sabe que a semana inteira vai. Enfim, o borracheiro enrolou alegando que houve um acidente no caminho e o trânsito ficou infernal. Aquilo consumiu boa parte da minha manhã, fazendo-me chegar atrasado no trabalho e, por consequência, sair mais tarde. Foi um dia tenso, estressante, caótico. Mesmo já sendo noite quando eu saí do meu trabalho naquele dia, mais do que em qualquer outro, eu precisava ir ao túmulo do meu pai. Numa rotina normal, eu compraria alguma cerveja, sentaria à mesa com ele e contaria sobre o meu dia durante uma partida de dominó. Era isso que me tirava a atenção de um dia complicado. Então decidi que faria isso naquele dia, ou pelo menos parte desse ritual. Saí do trabalho direto para uma vendinha, comprei 2 long necks e parti para o cemitério. Já estava difícil segurar o choro, antes mesmo de chegar lá. Naquele horário, os portões já estavam fechados, mas eu chamei o vigilante e, com os olhos marejando, implorei que me deixasse entrar. Acho que por me conhecer, por ter ficado com dó de mim, não questionou muito e apenas abriu o portão, pedindo para que eu não demorasse tanto. O cemitério normalmente era silencioso e tranquilo, e estava envolto em uma atmosfera gélida que ecoava minha tristeza e frustração. Naquela noite o céu estava escuro, não demoraria muito para cair uma tempestade. Contudo, uma chuva a mais ou uma chuva a menos naquele dia terrível para mim não fazia nenhuma diferença. Eu usava uma lanterna do celular. Sua luz fraca se perdia na vastidão do cemitério e me dava uma sensação estranha de sombras atrás de cada lápide que eu passava. Meu coração estava pesado e a saudade era avassaladora. Eu me sentia desolado pela perda e incapaz de aceitar que ele tinha ido embora. Tinha tanto para falar, tanto para contar, mas naquele dia só soube ficar em silêncio. Ao chegar ao túmulo, a dor se intensificou. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Sentei-me em frente à lápide e abri uma cerveja, tentando em vão acalmar a tempestade de emoções que se agitavam dentro de mim. Foi então que eu percebi uma presença estranha no ar. No final do corredor, entre as sombras e a neblina, avistei uma menina. Na hora, não estranhei a presença daquela criança. Voltei então os meus olhos para a foto do meu pai, que estava na frente da lápide, e meu raciocínio depois de alguns segundos começou a funcionar. Me veio à mente: espera aí,
O que uma criança faz sozinha de noite no cemitério? E mais, como que ela entrou aqui sendo que o cemitério está fechado? Duvido que o vigilante permitiu isso, hein? Foi então que senti meu sangue congelando. Associei os fatos ao local onde eu estava e entendi que não era algo desse mundo. Decidi que deveria olhar novamente. Mas eu esperava não ver nada. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu olhei e lá estava ela, exatamente do mesmo jeito. Esfreguei os olhos e foquei em sua direção. Era inacreditável. Não me sobravam dúvidas sobre o que eu estava vendo. Ela estava lá, parada, me olhando. Ela estava a algumas lápides de distância, e só era possível vê-la porque ela estava próxima ao muro. E do outro lado do muro, bem do lado dele, tinha um poste de luz. Fiquei paralisado, observando o espectro que me observava. Não havia movimento, apenas a presença silenciosa que parecia penetrar na minha alma. Mirei a fraca luz da lanterna do celular na direção daquele ser. No entanto, a luz só atrapalhou ainda mais a minha visão. Abaixei a lanterna, pisquei algumas vezes, tentando me livrar daquelas manchinhas de luz que havia ficado nos meus olhos. Mas quando eu fui capaz de focar o olhar novamente, não havia mais ninguém lá. Durante um tempo, que pareceu uma eternidade, a menina e eu mantivemos nosso silêncio inquietante num contato visual. Não havia comunicação direta, mas a energia inexplicável entre nós era palpável. Não precisava mais do que isso para que eu esquecesse as minhas mazelas e batesse em retirada daquele local. Deixei o cemitério apressadamente, mas as sensações perturbadoras e aquela imagem daquela menina ficaram em minha mente. Durante as noites seguintes, meu sono foi assombrado por visões do encontro no cemitério. O medo do desconhecido e a incerteza sobre o que aquela aparição poderia significar atormentavam meus pensamentos. A visita ao túmulo do meu pai, que deveria ter sido um ato de luto, uma lembrança, se transformou numa experiência sobrenatural, algo que me impede até hoje de voltar àquele lugar. O mistério do fantasma no cemitério permaneceu comigo, um enigma que nunca pude resolver, mas que continuou a assombrar meus sonhos e alimentar meus medos mais profundos. Gente, a primeira vez que eu li esse relato, eu tive várias teorias. Eu vou compartilhar algumas aqui com vocês. A primeira, será que esse espírito, ou esse ser, essa entidade, não foi exatamente lá para assustar ele? Porque, tipo assim, foi numa forma de uma menininha exatamente para ele criar, porque às vezes se fosse uma outra pessoa, ele nem ia, ele estava tão contrariado, com tanta dor, tão angustiado, tão triste, né, remoendo a perda do pai dele, que talvez ele nem ligasse. Então já foi naquela forma de criança para ele dar uma viradinha de chave e pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu falo isso? Porque ele estava indo lá todos os dias, ele não conseguia sair do luto, ele não conseguia seguir em frente. Então essa foi uma forma dele não querer ir mais no cemitério, sabe? Talvez assim, tentar seguir em frente, sair desse luto. Então essa é uma teoria minha. Outra coisa também que me chama atenção é que ele ficou tendo sonhos, essas coisas. Mas isso pode ser porque o bicho ficou tão amedrontado, com tanto medo do ocorrido, que ele acabou ficando com aquilo na cabeça e tendo sonhos, etc. Pode ser por isso. Ou pode ser também que alguma coisa encostou nele ali, viu que ele estava sempre ali, né? E viu uma oportunidade de dar uma sugadinha de energia. Essa é uma das minhas teorias. E naquele momento, naquele dia em específico, ele estava para além da tristeza, né, e saudade do pai dele, a tristeza de ter perdido o pai e a saudade do pai, ele teve um dia do cão. Então a energia dele estava muito abalada e isso pode ter feito com que ele fosse uma boa... Gente, eu tô queimando incenso. Eu tô queimando incenso e passou uma fumacinha aqui, ó. E aí no meu campo de visão ficou parecendo que tinha uma névoa passando pela janela. Eu gelei todinha. Mas vamos lá. Eu acho que como ele tava com energia muito ruim, acabou que ele tinha virado uma boa opção ali, né? Mais fácil, vamos dizer assim, daquele ser impregnar nele.
Mas eu acho mesmo que essa aparição pode ter vindo para ele não para realmente fazer mal, mas eu acho que para assustar mesmo, para ver se de alguma forma ele saía do luto, sabe? Uma forma de ajudar, de impulsionar ele a sair do luto. É uma impressão que eu tenho. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que era alguma coisa que se aproveitou ali daquele momento dele? Ou vocês acham que era algum ser, alguma entidade que se manifestou daquela forma com o objetivo de assustar ele para ele parar de ir lá? Me conta aqui o que vocês acham que eu quero saber. Então agora a gente vai para a próxima história, chama O Homem da Despensa, que é minha também. Mas é a última, pelo que eu vi aqui, vai ser a última. E essa aqui não é daquele lugar, essa é de um apartamento que meu pai morou em outro estado. Enfim, vamos lá. Em 2015, meu pai havia aceitado uma proposta de emprego numa pacata cidade litorânea. Eu nunca tinha visto o mar, então nas minhas férias aproveitei a oportunidade para passar uns dias com ele e pela primeira vez ver o mar. Ele havia alugado um apartamento bem antigo, mas muito conservado. Era um apartamento grande, com cômodos amplos, e se eu pudesse chutar, diria que era um prédio assim dos anos 70, mais ou menos, porque as coisas de cerâmica, como o tanque, vaso sanitário, pia do banheiro, eram todos marrons, sabe aquele marrom bem anos 70, 60? Pois é. Nesse apartamento haviam 3 quartos, mas eu suponho que originalmente haviam 2 quartos com entradas para o corredor principal do apartamento e um quarto menor com a entrada para a despensa do apartamento. Acredito que esse quarto com a porta para a despensa era o famoso quartinho de empregada, sabe? Que muitas construções antigas tinham. A porta desse quarto dava bem em frente à porta da despensa, no fim da cozinha. Um cômodo minúsculo, quase um armário, com algumas prateleiras. Paralelo à despensa havia uma área de serviço e em frente à área de serviço, ao lado do quarto, havia um pequeno banheiro. Eu acho que o que aconteceu era que o dono do apartamento, a fim de fazer com que ele tivesse 3 quartos sociais e sem querer gastar muito, colocou uma porta no quarto abrindo uma entrada para o corredor principal e fechou a porta que dava acesso à despensa. Mas assim, gente, só fechou a porta, passou a chave e pronto, era um novo quarto. Ele não fechou a parede nem nada, então o quarto ficou com 2 portas. Uma fechada, que era a que dava acesso para a cozinha, em frente à porta da despensa, e a porta que abria e fechava, que dava para o corredor. Apesar de achar muito estranha aquela escolha de estética do dono do apartamento, isso nada alterava a rotina do meu pai, já que ele morava sozinho e usava esse quarto só para guardar um monte de cacareco, que ele carregava consigo de um estado para o outro, pois ele vivia se mudando. Nas caixas que ficavam empilhadas nesse quarto haviam discos, coisas de cozinha, roupas antigas e muitas outras coisas que aposto que meu pai sequer tinha consciência da existência. Chegamos na cidade já no fim da tarde. O tempo não estava muito favorável para irmos direto à praia. Então resolvemos que iríamos jantar fora e iríamos para a praia no dia posterior, caso o tempo tivesse melhor. Como ainda não conhecia a cidade, meu pai pediu que um amigo nos guiasse. Ele tomou banho, se ajeitou e se sentou na sala com mais um casal de amigos que haviam viajado comigo. Estavam aguardando nosso guia. Enquanto eu tomava banho e me arrumava, sempre ficava por último, pois, incrível que pareça, eu sempre me arrumo mais rápido que todo mundo. Minhas coisas estavam guardadas no primeiro quarto do corredor. Logo eu teria que sair do banheiro e passar pelo quarto do meu pai, depois pelo quarto com as 2 portas, para então chegar no quarto onde estavam as minhas malas. Saí do banho enrolada na toalha e era um lugar muito quente. Mesmo com chuva, saí do banheiro resmungando do calor. Fui caminhando lentamente para o quarto e assim que passei pelo quarto com 2 portas, algo me chamou a atenção. A porta que dava para a despensa, que há pouco estava trancada e desde que meu pai havia mudado jamais tinha sido aberta, naquele momento estava escancarada, ainda balançando, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Entrei pé por pé no quarto, a fim de fechar a porta. Foi quando eu escutei um barulho como um vento passando atrás de mim. Olhei rapidamente para trás. Tinha dado apenas uns 3 passos para dentro do quarto. Quando eu voltei meu olhar para frente, havia um homem parado, em frente à porta.
mas ele não olhava para dentro do quarto. Ele olhava fixamente para a janela no fim da área de serviço, ficando assim de perfil para a frente da porta do quarto. Eu congelei e não consegui dar mais nem um passo sequer, nem para frente nem para trás. A figura daquele homem não era nada comum, mais parecia um mafioso desses de filme. Ele não era muito alto, mas era muito bonito. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, de chapéu, roupa social, calça, terno, tudo que essas roupas têm direito, sabe? Era daquelas que chamavam de risca de giz. Também segurava uma bengala muito elegante com uma caveira na ponta. Eu olhei por alguns segundos e, quando fiz menção de chamar, ele repentinamente olhou para mim. Ele tinha olhos azuis acinzentados penetrantes. Seu semblante era emblemático. Eu não consegui decifrar se ele estava prestes a sorrir ou brigar comigo. Aí eu destravei e dei 3 passos para trás, sem desviar meu olhar daquele homem. Assim que me vi no corredor da casa, me virei para a sala onde meu pai se encontrava. Eu chamei baixinho, quase sem voz, e novamente olhei para onde o homem estava, e ele simplesmente havia sumido. A porta permanecia aberta, e eu corri em direção ao meu pai, contando que havia visto um amigo dele, que ele era um pouco estranho. Estávamos numa cidade litorânea no nordeste do país, um lugar extremamente quente. Era muito incomum encontrar alguém trajado daquela maneira naquela região. Quando contei ao meu pai, ele ficou pálido. O casal de amigos se entreolharam e depois me olharam assustados. Meu pai disse: "Meu amigo ainda não chegou. Somos só nós em casa." Eu tremi. Cheguei a sentar no sofá de toalha mesmo. Depois, seguida do meu pai, fomos verificar os cômodos do apartamento. O que mais assustou meu pai foi a porta do quarto aberta. Afinal, essa se encontrava trancada desde que ele tinha se mudado e o dono não tinha deixado a chave, um fato que eu não tinha reparado nem perguntado para ele. Obviamente, não encontramos nada no apartamento além da porta aberta. Porta que, segundo meu pai, nunca mais ficou fechada enquanto ele morou naquele apartamento. Sempre que ele fechava a porta, quando passava por ela novamente, ela estava aberta. Até que ele desistiu de mantê-la fechada e deixou aberta até se mudar daquele lugar. Nunca descobrimos quem ou o que era aquele homem, mas essa visão jamais saiu da minha mente. Não consegui fazer mais nada sozinha naquele apartamento enquanto estive lá. Eu ficava o máximo possível na rua e assim se passaram longos 15 dias das minhas férias, eternamente marcados por essa misteriosa aparição. Gente, é isso. Não sei explicar o que eu vi. Mas o bicho era bonito. Era um homem bonito, assim, da barba cerrada, sabe? E é isso. Não sei dizer o que vocês acham que era. Quando eu fui pra Umbanda, eu achei que pudesse ser um dos Exus com quem eu trabalhava. Mas não sei dizer. Nunca mais vi ele. Em sonho, aparição, nunca mais vi. Nem naquele apartamento, nem em lugar nenhum. Meu pai nunca viu. E é isso, uma coisa meio sem pé nem cabeça, que veio do nada, foi embora do nada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. E não tem mais história minha nessa listinha. Então a gente vai para a próxima história, que chama O Homem na Cafeteria. Numa tarde chuvosa de outono, eu entrei na minha cafeteria favorita, ansioso pelo meu ritual diário de café e tranquilidade. Cumprimentei o barista com um aceno e pedi meu café habitual, um expresso duplo, antes de me acomodar na mesma mesa de sempre, próximo à janela de vidro que oferecia uma clara visão panorâmica da rua ensopada. Como de costume, observei as pessoas passando por lá, enquanto o aroma tentador do café fresco enchia o ambiente. No entanto, algo parecia diferente naquela tarde. Enquanto eu saboreava minha bebida quente, notei um homem sentado em uma mesa distante. Ele usava roupas simples, típicas dos anos 20, com um chapéu inclinado para a frente, ocultando parte do seu rosto. Inicialmente pensei que fosse algum tipo de brincadeira ou evento temático organizado pela cafeteria. No entanto, à medida que o homem levantava a xícara para tomar um gole do que parecia ser um café, seus olhos encontraram os meus, um olhar triste e penetrante, que enviou um arrepio pela minha espinha. Percebi que algo estava errado, quando a temperatura ao meu redor caiu drasticamente.
A respiração tornou-se visível, como se o frio tivesse encontrado um caminho direto para dentro da cafeteria. Olhei ao redor em busca das reações das outras pessoas, mas todos continuavam suas conversas e afazeres como se nada tivesse acontecendo. A ficha começou a cair quando percebi que muitos dos presentes eram conhecidos meus, clientes habituais da cafeteria. Não poderiam ser figurantes em um truque elaborado. Fui tomado por uma sensação de inquietude, enquanto o homem dos anos 20 continuava a me encarar. Sua expressão era melancólica, parecendo se aprofundar a cada momento. As dúvidas se agitavam em minha mente. Poderia ser uma alucinação causada pelo cansaço? Uma brincadeira elaborada que todos estavam participando, exceto eu? No entanto, o frio persistente no olhar penetrante desviavam essas explicações lógicas. Decidi me aproximar da mesa desse homem dos anos 20, engolindo seco, enquanto cruzava a distância entre nós. Ao chegar mais perto, senti um arrepio intenso, e foi quando uma barista, ao passar por mim, deixou cair uma bandeja com xícaras, criando um estrondo que ecoou por toda a cafeteria. Surpreso, me virei para olhar, assim como todos ao meu redor. Ao voltar meu olhar para a mesa onde estava aquele homem dos anos 20, a sensação de pavor se instalou. Ele havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. A confusão se misturou com medo, enquanto eu tentava processar a rapidez com que a realidade aparentemente se desfez diante dos meus olhos. Paguei apressadamente pelo café e saí da cafeteria sem ousar tomar qualquer outra bebida. O medo persistia enquanto eu caminhava pela rua molhada. A memória da aparição fantasmagórica ecoando na minha mente. A decisão de nunca voltar àquela cafeteria foi tomada instintivamente. Uma tentativa de tentar afastar as lembranças assombrosas que se agarravam a cada canto daquele lugar. Gente, acho muito interessante essas coisas. Porque, tipo assim, aqui ele fala que era a cafeteria preferida e era um ritual, né? Todo dia ele passava lá, tomava o mesmo café, fazia as mesmas coisas. E aí, de repente, do nada, ele vê um cidadão desse, do nada, do bueiro, do mesmo jeito que chega, vai embora, não tem explicação, não tem nada. Será que, assim, por ele ir lá todo dia, ele já estava se habituando às energias do lugar, ou a quem ficava lá, né, as entidades, os espíritos que, porventura, ficam lá por algum motivo, por continuar um hábito de quando estava vivo. Não sei se aqui ele não fala, né? Se a cafeteria era antiga. Às vezes se sentiram à vontade, né? De se mostrar para ele, porque ele estava sempre lá. Enfim, não sei explicar o que acontece nessas circunstâncias, mas o bichinho ficou traumatizado, né? Que não quis voltar lá mais. Mas é isso, gente. O que vocês acham dessa história? Já aconteceu? Assim, de um lugar que vocês iam direto, e aí do nada vocês veem alguma coisa, vocês nunca tinham visto nada lá. Aí de repente do bueiro brota alguma coisa. Me conta aqui, se já aconteceu com vocês. E agora a última história chama O Velho da Geladeira. Não faz muito tempo que fui visitar uma grande amiga que havia acabado de voltar para a cidade após um tempo morando no exterior. Durante a visita, algo ocorreu que me deixou perplexa, fazendo com que eu evitasse de ir na casa dela sozinha desde então. Estávamos na cozinha dela, um ambiente aconchegante com aroma acolhedor de café. Ixi, já viu que aroma de café? Enfim. Ela precisou atender ao interfone, então, enquanto eu aguardava, fiquei na cozinha, mexendo distraída em uma xícara de café. Foi quando, de relance, algo capturou minha atenção, no reflexo da porta da geladeira. Era uma daquelas geladeiras grandes, de 3 portas, que tem um visor em uma das portas. Tive a impressão de ver a silhueta de alguém, no reflexo pouco preciso do visor. Ao firmar o olhar, vi o que parecia ser um homem idoso, elegante e vestido com roupas antigas, olhando diretamente para mim com um sorriso suave. Seus olhos eram penetrantes, como se carregasse segredos de uma era distante. Surpresa, me virei rapidamente para confrontar o homem, mas não tinha ninguém lá. Confusa, olhei novamente para o reflexo, e ele permanecia inabalável. Minha mente estava um tumulto, tentando esconder o que estava acontecendo. Quando a minha amiga retornou à cozinha, eu não pude evitar
de perguntar para ela se a gente estava sozinha na casa. Ela, sem entender nada, me garantiu que sim. Por um momento eu hesitei em compartilhar minha experiência, mas eu finalmente contei sobre o homem no reflexo da geladeira. Minha amiga franziu a testa, confusa, sem entender do que eu estava falando. A partir daquele dia, nunca mais eu tive coragem de visitar a casa dela sozinha, e a lembrança daquele reflexo enigmático me assombra. As poucas vezes que visitei, sempre estava acompanhada e quando muito sentava na sala. Jamais entrei naquela cozinha de novo. E eu sempre evitava de olhar para o que quer que tivesse reflexo naquela casa. Até hoje eu não sei quem era aquele senhor, ou se realmente eu tinha até visto algum senhor. O que eu sei é o que eu senti na hora que eu vi aquilo, um medo terrível e nenhuma dúvida de que ali havia uma presença. Gente, esses reflexos é complicado, né? Teve um relato que eu contei outro dia aqui de uma mulher que via no espelho, né? A sombra no espelho, pegando o vizinho dela e subindo nas costas do vizinho dela. Eu fiquei indignada com isso. Mas assim, nesse caso, assim, ela não sabia a história prévia da casa, ou se tinha alguma manifestação, se a amiga dela passava por alguma coisa. Aparentemente, se passava, não quis compartilhar, né? Mas é isso, gente, é umas coisas sem explicação, né? Umas aparições assim que vêm do nada e que acaba marcando a gente de alguma forma. Eu tive muitas dessas, ao longo da vida, eu vi muitas coisas assim que eu não sei explicar. E a da cigana, eu acho que foi a que eu mais interagi, mas eu realmente não considero assim, foi uma experiência sobrenatural, porque ainda existe uma pontinha dentro de mim que diz que aquilo era uma pessoa de verdade e que eu só me distraí e ela conseguiu entrar no meio da galera, se esconder de alguma forma, não sei. Não tem explicação, mas não sei, eu imagino que realmente tenha sido alguém, porque, gente, ela pegou no meu cabelo, ela pegou na minha mão, a mão dela não era gelada, estranha, nem nada. Por mais que ela tivesse uma aparência um pouco cansada, né, já parece que muito abatida, vamos dizer assim, não me remetia a nada sobrenatural, sabe? Então eu realmente acho que eu vi uma cigana de verdade ali, e eu acho que o mais sobrenatural dessa história é a leitura que ela fez prévia ali da minha mão, falando que eu era uma ovelha desgarrada, tadinha, muito sofrimento, muita dor e tal, e que realmente me marcou. Mas não sei explicar o fato de que estava todo mundo encarando e que eu não consegui achar ela e minha amiga também não viu ela. Minha amiga me encontrou, me chamou, mas não viu ela conversando comigo. Enfim, não sei dizer. No mais, todas as interações que eu tive foi igual desses idosos passando, e depois que eu fui perceber, gente, mas será que isso é o ser humano? E dessa senhorinha também lá do bordel lá, que ela virou o pescoço de um jeito muito estranho. E aconteceu aquela história depois, né, de descobrir que lá era um bordel, que aparentemente não vivia nenhuma senhora lá, e que a casa era totalmente diferente do jeito que eu vi, que também não tem explicação nenhuma. Mas assim, a maioria foi desse jeito, assim, só de ver, de passar, e sempre, o que me deixa indignada nessas aparições, que sempre deixou uma dúvida, fica um quesinho de, será que eu vi? Será que é isso? Será que não é? E é o que mais me consome, sabe? Acho que se o negócio sumir igual uma névoa na sua frente, você fica, opa, eu vi, eu tô com medo, tô traumatizado, mas eu sei que eu vi. Agora, quando acontece igual aconteceu com essa cigana, por exemplo, a gente nunca sabe. Será que é? Será que não é? Mas e aí, vocês teve alguma experiência assim? Me conta, gente, eu adoro essas histórias e eu quero muito contar a sua história aqui. Me manda, eu sempre deixo o e-mail para enviar os relatos aqui na descrição do vídeo. Então, me manda a sua experiência para eu poder contar aqui, para eu poder compartilhar com a nossa comunidade aqui da Morgana, certinho? Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses relatos. Foi um dos primeiros que eu postei, por isso que tem tantos relatos meus. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E curte aqui, compartilha esse vídeo, principalmente se for com uma pessoa medrosa, porque eu acredito fielmente que isso vai curar o medo da pessoa. Se tiver a opção de hypar, hype aqui. Se você não for inscrito, você sabe, né?
um sussurro pra eu te mandar uma aparição aí, ó, cochichar no pé do seu ouvido. Por favor, né? Faça um favor. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.